no nome de Jesus. Josué capítulo 1. Nós iremos ler até o versículo 9, embora iremos nos ater aos 2 primeiros versículos. Para nossa leitura, vamos ler Josué 1, do 1 ao 9. Os que acharam, digam amém. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a meu servo Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu povo e que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então te farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos e te exaltamos, porque, meu Deus, tu tens derramado da tua graça sobre nós nesta noite. Nós engrandecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de nos alegrar, de celebrar ao Deus vivo e todo-poderoso. Agora, diante da tua palavra, pedimos que o Espírito Santo traga a revelação da mesma em nossos corações. E que cada vida que aqui adentrou nesta noite seja agraciado pelo Senhor, seja edificado pela tua palavra. E o teu nome seja glorificado através de cada um dos teus filhos. Nós oramos assim, meu Deus, encarecidamente, em o nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando mais um ano, mais uma celebração. Estamos à expectativa de um novo ano. Juntamente com esse novo ano, novos desafios. Quando nós olhamos agora, no último dia, e ainda mais nas últimas horas, nos últimos minutos, na verdade, porque eu não sei se aquele relógio está certo, 20 para as 11. Eu acho que está. 19, na verdade, aqui no meu relógio. A verdade é que, quando olhamos e estamos a poucos minutos de encerrar mais um ano, nós estamos encerrando um círculo. Nós estamos encerrando mais um ano e olhamos para esses dias que se passaram e talvez nós, alguns aqui, pensar a maioria, está olhando agora para o final deste ano, está percebendo o quanto os dias têm
passado rápido. Tantos projetos foram deixados para trás. Alguns sonhos foram alcançados. Mas muita coisa ainda não deu tempo se cumprir. Não deu tempo correr atrás. Outros estão louvando a Deus porque diante dos desafios tiveram, quem sabe, muitas perdas, mas também muitos ganhos. Está fechando o ano com saldo positivo nos seus sonhos, nos seus objetivos, naquela velha lista de propósitos, de coisas para se realizar neste ano. Para outros, olham e percebem que chegou o dia 31 de dezembro, e praticamente nada do que foi projetado, praticamente nada do que foi sonhado, nada do que foi objetivado alcançou. E o tempo passou e não deu mais tempo. Mas ao mesmo tempo surge uma nova esperança. De um novo ano. A conta dos dias se renovarão. Será zerada hoje uma conta e se abrirá uma nova conta com milhares de minutos para serem vividos e projetados. Mas também surgem novos desafios. O que nós lemos começa de uma maneira triste. Começa a ser narrado nesse texto, o livro de Josué, que é um livro também de conquista, um livro histórico. Um livro que vai mostrar que Deus continua na história, regendo todas as coisas. Deus continua controlando todas as coisas. Na sua mão está todo o poder. Mas ele começa com a narrativa o seguinte: com a instauração de uma crise. Sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, o grande legislador, o grande líder de Israel, o grande responsável por tirar finalmente o povo das mãos de Faraó, obviamente pela ação poderosa de Deus. Mas ele tem uma importância, uma proeminência muito grande, uma grande responsabilidade na condução. Ele tirou o povo do Egito e agora está atravessando o deserto. Já está bem próximo à terra prometida. Aliás, Moisés já havia enviado espias, Moisés já havia tido a visão da terra e estava então agora se preparando para tomar posse da terra prometida, finalmente conduzir e entregar o povo de Deus, tal como o chamado de Deus para a sua vida, até a terra prometida. Mas a grande notícia agora ou a triste notícia que o ministério de Moisés acabou. Que Moisés morreu. E no meio desta crise, no meio deste novo ciclo que estava iniciando na vida de Josué, porque aqui se trata do chamado de Josué, agora Josué é quem vai dar continuidade, e agora Josué deixa de ser apenas o auxiliar de Moisés, apenas o servo de Moisés, apenas o ajudador de Moisés, o discípulo de Moisés, e ele passa a ser agora o grande líder para dar continuidade. Então é a grande oportunidade da vida de Josué. A grande oportunidade que Deus está dando para Josué. Mas essa oportunidade vem com a notícia de uma grande crise. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que um novo ano está se iniciando. Deus está providenciando mais uma grande oportunidade para que nós vivamos os nossos sonhos. Vivamos novos desafios. Mas o que Deus está chamando a atenção de Josué e também nossa é que nós temos que encarar de frente as crises. Nós
vivemos esse ano de 2015 com uma grande crise. A crise está instaurada em todos os âmbitos do nosso país. O país está em uma grande recessão. Nunca vimos tanta roubalheira, tanta confusão, tanta degradação, tanta corrupção. Nós nunca vimos na história desse país tanta confusão como a que nós estamos vivendo agora. Nós nunca vimos a família sendo tão degradada, horrorizada por todos os meios de comunicação, inclusive no Senado, inclusive no cenário político do nosso país. Nós nunca vimos tantos escândalos no meio evangélico. Tantas crises. Mas esse texto vai mostrar que, embora a crise esteja instaurada, eu não sei se os irmãos percebem na leitura desse texto, que Deus algumas vezes tem que falar com Josué e falar: olha, meu servo Moisés é morto. Moisés morreu. E parece a ideia que nós temos quando vamos ler nesse texto e a maneira como Deus está falando com Josué: olha, mas não temas. Não fique com medo. Não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo, não desanime. Parece que Deus está falando com Josué, do chamado de Josué, da oportunidade que Deus está dando para Josué, mas Josué está preso, só está lamentando a crise que está vivendo. O seu mestre, o seu líder havia morrido, e agora? Talvez você está olhando para o ano de 2015 e a leitura que você está fazendo é justamente de total falta de expectativa política, social, e às vezes até espiritual, com a grande crise de existência, com a grande crise de identidade em que vive até mesmo a igreja do Senhor nesse país. E talvez você esteja vivendo justamente diante das crises, diante das dificuldades, diante das perdas irreparáveis que você tem vivido, diante das lutas que você tem vivido. Você tem olhado 2015 e o seu saldo, quem sabe, é negativo. E quando nós temos esse saldo negativo, queremos logo que o ano acabe, que o mês acabe, que a semana acabe, para chegar logo ao final. Mas isso também muitas vezes prejudica a nossa expectativa para o novo ano. Agora pense comigo como está se sentindo Josué. Deus está falando com ele do que Deus vai fazer, da grande responsabilidade que ele está assumindo, do grande privilégio que ele está assumindo, substituir ministerialmente o seu mestre, o seu líder, conduzir ou concluir a chegada do povo, a posse do povo até a terra prometida. E Deus diz: olha, assim como eu prometi ao meu servo Moisés, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Mas ele está chorando, ele está lamentando, ele está pensando como é que ele vai conduzir aquele povo. Se Moisés, que era o grande líder, se Moisés que foi o grande responsável, se Moisés que foi o grande legislador, se Moisés que tinha uma grande influência, o povo muitas vezes se levantou, murmurou contra Moisés, e agora se Moisés, o que ele vai fazer? E Deus diz: olha, o meu servo Moisés é morto, mas eu permaneço vivo e estou assentado no meu trono. Quem sabe os teus sonhos, quem sabe os teus objetivos, de alguma forma foram machucados, foram mortos, foram assassinados. Quem sabe você tem tido um saldo negativo desse ano, mas saiba de uma coisa, que não importa que a crise tenha se instaurado no nosso país, o teu Deus continua reinando, Ele é Senhor da tua vida. Então que venha 2016. Agora nós temos que encarar a crise. Nós temos que encarar os desafios.
E aí o texto vai continuar nos dizendo que enfrentando a crise, também está bem claro também que, mesmo diante da existência da crise, como nós percebemos aqui, Deus continua reinando. E Deus disse para Josué, olha, meu servo Moisés morreu, mas os meus projetos não. Meu servo Moisés, eu tomei para mim mesmo, mas os meus projetos acerca do meu povo continuam de pé. Moisés, o meu servo, o grande líder de vocês, partiu para a glória e para a eternidade, veio estar comigo. Mas a minha mão poderosa continuará agindo para que vocês alcancem aquilo que eu prometi. Esse texto é lindo porque quando vamos lendo essa história, Deus começa a falar, olha, Moisés, meu servo, versículo 2, é morto. Agora, levanta-te, porque você está vivo. Põe-te em pé, porque você é meu escolhido para fazer esse povo herdar a promessa e a terra que eu prometi a Moisés, meu servo. Então não te espantes, não te assombres, não fique com medo, não fique lamentando a vida toda o choro e a morte de Moisés. Deveria durar aqui tantos e tantos dias o luto, mas ele não tem tempo nem mesmo de chorar pelo seu líder. Deus o chama para dizer, olha, ele está morto, mas os meus projetos estão de pé. E eu, assim como eu fui com ele, assim como eu reinei na vida dele, assim como eu reinei através da vida dele, eu continuarei agindo da mesma forma, suprindo as necessidades e fazendo com que vocês alcancem aquilo que eu mesmo prometi. Porque Deus é fiel mesmo diante das crises que se instauram. Deus não tem compromisso com crise. Deus não tem compromisso com aquilo que deu errado na sua vida. Deus não tem compromisso com as suas perdas e com as suas lamentações. Ele tem compromisso com a palavra que Ele mesmo liberou. Ele tem compromisso com Ele mesmo e com seu propósito. E Ele continua vivo. Não obstantemente as suas lutas, as suas provações, as crises que você possa estar vivendo, Deus continua vivo. E Ele vai fazer aquilo que apraz ao seu coração. E Deus diz então para Josué, olha, eu quero dizer para você que todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, todo lugar que você pisar, eu serei contigo, eu abençoarei. A gente cantou uma música ainda há pouco Deus falando com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, onde você pisar, onde você chegar, eu serei contigo, eu abençoarei. Eu abençoarei a quem tu abençoar e amaldiçoarei a quem tu amaldiçoar. E Deus repete essas mesmas promessas para Josué, sabe por quê? Porque Deus é fiel ao seu próprio propósito. Deus não é fiel ao homem e aos seus desígnios que são passageiros. A promessa de Deus era que o povo seria conduzido até a terra prometida. A promessa de Deus era que Deus ia abençoar a posteridade de Abraão. A promessa de Deus é que, através da nação de Israel, as nações seriam santificadas e salvas na semente de Abraão. E a semente de Abraão não é Isaac e nem Josué, é Jesus Cristo. E Deus vai sempre cumprir o seu propósito. Quer você creia, quer não creia. Quer você acredite, quer você não acredite. Deus cumprirá os seus propósitos, porque Deus é fiel.
E finalmente, nós fazemos nesse texto que a crise instaurada, a crise é instaurada, a crise estava posta. Moisés havia morrido. E quem sabe nós estamos vivendo também momentos críticos de crise. Quem sabe a crise é justamente lá no teu trabalho. Aliás, emprego hoje é uma crise no nosso país. Feliz é quem tem seu emprego garantido. E mesmo assim estão querendo caçar todos os direitos trabalhistas. Está tramitando leis e mais leis, querendo caçar os direitos. Então nós vivemos uma crise. À beira sempre de uma crise, de uma expectativa ruim. A gente não espera mais nada deste mundo, deste país. A nossa esperança não pode estar nesses homens, não! Aliás, uma coisa interessante me faz agora o Espírito Santo lembrar de uma palavra de Cristo em Mateus 24. Em resumo, Jesus diz, olha, a crise não é o fim. Jesus diz que a crise se instauraria nos últimos dias. Que haveria guerras, rumores de guerras. Haveria violência de todos os tipos. Haveria uma falsa paz, mas o mundo viveria em guerra. Pestes, desgraças. A própria natureza se revoltaria de uma maneira horrível. Terremotos, maremotos, tremores de terra. Tudo isso iria gerar crise no mundo. Mas Jesus diz assim, ainda não é o fim. E nesse texto, Deus faz questão de pegar Josué e fazer ele encarar a crise. A morte de Moisés é uma crise para Josué e é uma crise para a nação. A morte de Moisés abala as emoções e a esperança do povo. A morte de Moisés instaura uma crise horrível na nação israelita. Mas Deus vai falando com Moisés e vai mostrar, com Josué, e vai mostrar para Josué que mesmo diante da crise instaurada, nós precisamos entender que temos que continuar a vida enquanto Cristo não vem, enquanto não vem o fim. Porque a crise não pode ser o fim. A crise é apenas um início de novas oportunidades. E de que nós abramos os nossos corações para depender única e tão somente de Deus. Para que nós entendamos que Deus está de pé para nos conduzir. E ele diz, olha, versículo 2 diz assim, meu servo Moisés é morto. Levanta agora e passa esse Jordão. Tu e todo esse povo. Não fica aí parado olhando a crise, não. Não fica aí agora chorando as suas perdas, não. E o Espírito Santo diz justamente isso para nós essa noite. Não fique aí lamentando o saldo negativo que você teve nesse ano. Não fique aí lamentando as suas perdas ou a falta de oportunidade e de tempo para ser realizados os seus projetos. Não fique lamentando. É vida que segue, é vida que continua. E Deus continua conduzindo você. E essa é mais uma oportunidade para você se levantar. Levante do meio dessa crise. Levante do meio dessas lutas. E siga a sua vida na presença de Deus. Porque o Deus que começou a história lá atrás, chamando Abrão. O Deus que começou a história lá atrás, falando com Adão e com Eva, o seu livramento para a nação israelita. O Deus que prometeu a Noé, o Deus que promete a Enoque, o Deus que promete a Abraão, é o mesmo Deus que está dando continuidade. Aquilo que ele começa, ele vai até o fim.
Não importa quantos já ficaram para trás. Não importa quantos já morreram. Não importa quantas perdas já tivemos. Deus continua. E Deus quer que nós continuemos prosseguindo a vida, o nosso caminho e seguindo os propósitos dele. Porque Deus vai conosco até o fim. E ele diz, olha, levanta, dê continuidade, não pare. Levante no meio dessa crise, no meio desse choro, no meio dessa lamentação. Não tenha medo, continue, vá até o fim, porque vocês vão chegar ao objetivo que eu tracei para vocês. Vocês vão até o fim. E eu entendo que Deus, o Deus que fala com você, é o Deus que prometeu para você lá no dia 31 de dezembro de 2014. E o início desse ano, que agora está findando. O mesmo Deus que falou contigo te incentivando. É o Deus que fala, não para, continue, porque os meus propósitos irão se cumprir. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos fechar os nossos olhos. Ano novo, novos desafios. 2016 nos espera. O que é que nós esperamos de 2016? Tenho certeza que muitos têm a sua lista de objetivos. A partir de 2006, eu vou lutar para alcançar isso. Eu vou orar e vou consagrar minha vida e vou pedir a Deus para me dar graça para que eu alcance esses objetivos. Inclua também na sua lista, além dos seus sonhos, uma lista de dádivas que você vai oferecer para Deus. O que é que você vai oferecer para Deus durante esse ano? O que você vai dar da tua vida para Deus esse ano? No que é que você vai se empenhar para a propagação do nome dele durante esse ano? Qual vai ser a tua parcela de contribuição para o engrandecimento do nome dele durante esse ano? O que você vai fazer para cooperar com o crescimento da tua igreja, da tua comunidade? O que você vai fazer para o engrandecimento do nome do Senhor nessa comunidade que você faz parte? Qual vai ser a tua parcela de contribuição? O que você vai oferecer para Deus da tua vida? Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da tua vida. Será que você, e eu me dirijo agora aos nossos visitantes, será que você já entregou pelo menos a sua vida nas mãos dele? Será que você não está disposto? Não seria o tempo de você entregar a Deus? Agora, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Me conduz, eu quero te servir. Eu quero viver o melhor para ti. Até aqui eu vivi para mim mesmo. Até aqui eu vivi para os meus desejos, para os meus sonhos. Até aqui, Senhor, eu vivi durante esses anos da minha vida para os meus prazeres, para o meu próprio gosto. Mas eu quero experimentar este ano, viver, entregar minha vida nas tuas mãos. Aí sim, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor de Deus para a sua vida é a salvação. É Jesus Cristo, Ele já providenciou. Ele já deu o melhor para você, para que você entregue a sua vida nas mãos dele. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, nós queremos enaltecer e glorificar o teu santo nome. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor que ouça as nossas súplicas, as nossas orações, receba, meu Deus, os nossos louvores.